Olá, 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 minha gente. Meu nome é Alexandre, eu sou mestrando da Faculdade de Tecnologia da Unicamp e eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, sobre o meu projeto que vai ser submetido à qualificação agora nesse mês de dezembro. Tá? O título do nosso projeto é esse, o Movimento do Software Livre e suas contribuições para a formação de redes de colaboração na educação, sob a orientação da professora doutora Thelma Aparecida de Souza Graças. O que nós vamos seguir aqui, a agenda dessa apresentação, né? Vamos fazer uma breve introdução, né? Para mostrar aí como se concebeu toda a ideia do tema central desse projeto, pesquisa bibliográfica, estudo de caso, que são aí as ferramentas metodológicas que nós utilizamos para poder responder a nossa pergunta central da pesquisa, uma breve síntese, a situação atual de pesquisa, os encaminhamentos e as referências utilizadas na apresentação. Então, para entendermos como começou tudo, né, o primeiro questionamento que surgiu antes mesmo de se ter o tema central da pesquisa foi esse: quais necessidades na área da educação estão relacionadas com aspectos em que o movimento do software livre pode auxiliar? O movimento do software livre, por ser a minha área de formação, eu sou tecnólogo em software livre, né, e é um movimento muito próximo da área de educação. Então, eu busquei também pensar um pouquinho nisso, como o software livre pode auxiliar nessa área da educação. Só que para aprofundar nessa questão foi necessário trazer algumas constatações da área de educação, que geraram alguns questionamentos prévios, né? Como o movimento do software livre pode potencializar a comunicação na educação? Esse questionamento surgiu com base nessa afirmação de Freire, onde é necessário passar de uma concepção bancária para uma concepção dialógica. O segundo questionamento: seria possível o movimento do software livre incentivar práticas colaborativas na educação, assim como ocorre em outras áreas? Né? Por que isso, práticas colaborativas? Porque Paulo Freire ele também fala sobre a necessidade dos homens se libertarem em comunhão, né? E o software livre ele incentiva outras ações em outras áreas da sociedade, né? Como a área da cultura, por exemplo, com o movimento da música livre, hoje encabeçado pelo Teatro Mágico, né? Na área jurídica, como a licença Creative Commons. Será que esse incentivo pode acontecer na educação também? Né? E um terceiro questionamento aí, já próximo da questão de redes de colaboração, né? Será que seria possível o movimento do software livre incentivar a criação de redes de colaboração na educação? Seguindo o exemplo das comunidades de desenvolvimento, esse questionamento surge com base na afirmação de Levy, né, de Pierre Levy, quando ele fala sobre a aprendizagem coletiva em rede. E as comunidades de software livre são grandes redes de colaboração, né? Aí, com base nesses questionamentos prévios, nós chegamos na delimitação do problema, no problema central da nossa pesquisa, né? Como o movimento do software livre ele pode contribuir para a formação de redes na educação, dando origem ao tema, né, do nosso projeto, o movimento do software livre e suas contribuições para a formação de redes na educação, ok? Então, já adentrando aí na pesquisa bibliográfica, né, que é uma das ferramentas utilizadas para responder a nossa pergunta, né, essa pesquisa ela se desenvolve em 4 sessões, né, o movimento do software livre em uma primeira sessão, redes de colaboração, educação e cybercultura e o movimento do software livre e a formação de redes de colaboração, que é uma espécie de síntese onde nós já tratamos a nossa as nossas primeiras hipóteses quanto ao projeto, né? Afinal, o que é um software livre, né? Richard Stallman ele utiliza uma comparação do software com um bolo. Ele compara o software a um bolo, né? Então imagina que o bolo ele tem uma receita, certo? Tem uma receita de bolo que é um conjunto de instruções para que as pessoas interpretem, né, e possam preparar um bolo. O software ele também possui uma receita, o que nós chamamos de código-fonte, que são instruções para que o computador possa interpretar, ok? Então, o software ele também possui essa receita que nós chamamos de código-fonte. Existe uma prática muito comum entre as nossas mães, entre os cozinheiros, que é a partilha de receitas, né? Então, as pessoas elas partilham receitas de bolo, onde você pega uma receita, você pode modificar ela, alterar, colocar o seu ingrediente, né? Então, imagine se essa ação de partilhar as receitas, de trocar a receita, de melhorar as receitas, elas fossem proibidas, né? Como nos disse Silveira, né? Imagine se isso foi proibido. O que acontece é que na área de software, aconteceu essa proibição, né? Quando a gente fala em software proprietário, é um software em que você não tem essa liberdade de partilhar
o código-fonte dele, né? Já no software livre, não. O software livre ele é um software em que é permitido você partilhar o código-fonte, você estudar o código-fonte, você melhorar esse código-fonte. Então, isso é um software livre, é um software que permite essa liberdade e essa partilha, tá? Só que para que fosse possível tudo isso no software livre, para dar sustentação política, foi necessário toda uma mobilização e surgir aí o que a gente chama do movimento do software livre, que é um movimento que surgiu na década de 80 como resposta ao fechamento e à exploração comercial dos softwares. Os softwares eles eram livres, só que chegou um momento em que aprisionaram. Então, como resposta a tudo isso, surgiu o movimento do software livre, encabeçado por Richard Stallman. Richard Stallman ele iniciou na década de 80 o projeto GNU, tinha como objetivo desenvolver um sistema operacional GNU, tá? E fundou a Free Software Foundation, que é uma fundação para quê? Para proteger o software livre, para incentivar o desenvolvimento de software livre. E para garantir a sustentação política do software livre, foi criada através da Free Software Foundation a licença GPL, no qual todo software licenciado pela GPL é garantido que ele sempre será livre, né? E a comunidade poderá se beneficiar dele. Outra pessoa importante aí na história do movimento do software livre é essa pessoa aí, o Linus Torvalds. O Linus Torvalds ele é o pai do Linux. Linux hoje é um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo. E ele é uma pessoa que ele soube utilizar muito bem os recursos da internet para poder formar essa comunidade de desenvolvimento do Linux. Como o Raymond ele afirma aqui, né, o Linux ele foi o primeiro projeto a fazer um esforço consciente e bem sucedido e a utilizar o mundo inteiro como reserva de talentos, né? Tem um aspecto que é importantíssimo, principalmente para o nosso trabalho aqui, é o ecossistema do software livre, ou seja, como que é a dinâmica das comunidades de software livre, né? O ecossistema do software livre ele tem um aspecto importantíssimo que é a colaboração. Os software livres se desenvolvem de forma colaborativa. E esse é um dos aspectos mais importantes para o nosso trabalho aqui. É uma das maiores lições que o movimento do software livre vem nos trazer, né, para a formação de redes de colaboração, né? Por quê? Porque no software livre funciona muito bem essa dinâmica da colaboração, a dinâmica da coautoria, onde desde o desenvolvedor até o usuário são chamados a serem coautores do projeto, coautores daquele produto, coautores do software, né? Então, quando se fala em ecossistema de software livre, nós falamos de um ecossistema de colaboração, onde as comunidades, onde os sistemas se desenvolvem de forma totalmente colaborativa, né? Isso não é novidade porque nas comunidades acadêmicas, nos anos 50, 60 e 70, já se praticava dessa forma, né? As pessoas elas colaboravam entre si, elas disponibilizavam códigos e aprimoravam os softwares, né? E a internet ela surgiu dentro desse contexto também. Então, o único que o software livre faz é ser fiel a isso, ok? A esses valores da internet. Para poder entender melhor o ecossistema do software livre, nós vamos utilizar aí da referência do Raymond, né, do livro A Catedral e o Bazar, onde ele faz uma análise sobre a comunidade Linux, sobre o desenvolvimento do Linux, e um segundo viés aí que seria uma análise mesmo sobre as comunidades Ubuntu e a comunidade Debian, como elas se organizam, como elas se desenvolvem. Então, o trabalho escrito ele possui maiores detalhes aí dentro dessas duas perspectivas, ok? Essas comunidades de software livre, na realidade, são grandes redes de colaboração, né? São redes de colaboração e o que acontece é que elas se potencializaram com a internet. A internet ela veio potencializar, vamos dizer assim, a formação de redes. Como o Cassius afirma aqui para nós, né, redes são formas muito antigas, porém com a internet elas ganharam vida nova, passaram a ser redes de informação. E Cassius ele apresenta 3 pontos aí que faz da internet um meio importante para que a formação de rede de colaboração se potencialize. Um ponto é que a internet ela possibilita essa comunicação de muitos para muitos, ou seja, você tem muitos receptores, muitos transmissores. Outro aspecto importante que Cassius ele frisa aí é que a internet ela transforma o modo como a gente se comunica e dessa forma ela impacta diretamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E um terceiro aspecto e bastante relevante também é que a internet em si ela se transforma em uma dinâmica colaborativa. Ou seja, a internet ela é uma grande rede de colaboração. Uma grande rede de colaboração que suporta dentro dela outras redes de colaboração. Só para termos alguns exemplos dessas outras redes de colaboração que surgem pela internet, nós temos a rede CoLearn,
que é uma comunidade de aprendizagem onde algumas pessoas espalhadas pelo mundo se reúnem de forma virtual para desenvolver conhecimento sobre determinados softwares. O CoLearn está embaixo de uma estrutura um pouco maior chamado OpenLearn, onde existem vários projetos semelhantes. Nós temos a Wikipedia, que é uma grande rede de colaboração, hoje é a maior enciclopédia do mundo, onde ela é totalmente construída de forma colaborativa. E por último aí, nós temos a comunidade Moodle, que é uma comunidade de software livre, é um software livre, um ambiente Moodle, certo? E cresce também dentro dessa perspectiva colaborativa. É também uma rede de colaboração. É interessante perceber que essas três comunidades, essas três redes de colaboração, elas estão diretamente ligadas à área da educação. Ou seja, existe todo um impacto provocado pela cybercultura, pela essa cultura da internet hoje na educação, tá? Como que se dá esse impacto? Pierre Levy ele fala pra gente sobre inteligência coletiva. A inteligência coletiva ela é potencializada pela internet, porque a internet ela potencializa a comunicação, fazendo com que esse coletivo ele aconteça de uma forma mais eficaz, né? Isso vai de encontro também com aquilo que Paulo Freire vem falar pra gente sobre a relação dialógica. Apesar de Paulo Freire nunca falar sobre a internet, nesse livro, Na Pedagogia da Autonomia, ele fala sobre a relação dialógica e a importância do diálogo entre educador e educando. A internet ela surge também potencializando essa comunicação entre educador e educando. Sem contar que, se olharmos aí as literaturas que falam sobre o comportamento do professor quando se fala de EAD, na utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, o professor ele deixa de ter aquela postura narrativa, transmissora de conhecimento, e passa a ter uma postura de mediador, de facilitador do conhecimento. O que vai de encontro com aquilo que a gente chama também de aprendizagem aberta, que é uma aprendizagem que se desenvolve, vamos dizer assim, em meio ao caos que é a internet. Já falando nesse caos, a internet, como se organizar em meio a esse caos que a internet, essa quantidade de informação que é a internet, Os ambientes virtuais de aprendizagem, eles surgem como uma possibilidade também para a educação, Por quê? Porque ele congrega ali dentro de um único espaço, de um único ambiente, diferentes ferramentas de comunicação e diferentes ferramentas pedagógicas. Então, o ambiente virtual de aprendizagem ele surge como uma possibilidade interessante, na educação também, para a educação, tá? Partindo aí já para a última sessão da nossa pesquisa bibliográfica, já formulando aí as nossas primeiras hipóteses, como o movimento do software livre pode contribuir para a formação de redes de colaboração na educação é a nossa questão central. E para poder começar a buscar uma resposta para isso, nós acreditamos que uma hipótese importante dessa contribuição do movimento do software livre para formação de redes é o que? É a construção de um ambiente virtual através do Moodle. O Moodle ele é um software livre e é possível através dele, nós acreditamos que é possível através dele construir um ambiente virtual de partilha, ou seja, um local onde as pessoas possam se encontrar virtualmente e fazer ali as construções coletivas. Então, essa é uma das hipóteses em que o movimento do software livre pode colaborar com a educação. E a segunda diz mais respeito ao ecossistema do software livre. As comunidades de software livre funcionam e funcionam bem. Então, nós acreditamos que fornecendo um modelo de rede de colaboração baseado nas comunidades de software livre é uma das formas aí com que o software livre pode auxiliar também essa formação de redes de colaboração na área da educação. Ok? Quanto à nossa primeira afirmação, nossa primeira hipótese ali, o Moodle, ele é um ambiente em que a concepção dele já foi pensada